Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Muito obrigada aí pela participação de vocês hoje, nesse final de tarde. E bem-vindo aí mais um webinar da Trello. Nesse webinar hoje nós vamos falar sobre quadros essenciais para todo tipo de negócio. Meu nome é Amanda e eu sou gerente de marketing da Trello no Brasil. Bom, o objetivo desse webinar é apresentar 3 níveis macros de quadros Trello que todas as empresas podem utilizar para deixar todos o time na mesma página e criar aí um nível alto de transparência em sua organização. Durante esse webinar, então, eu vou falar de configurações e fluxos de trabalho, assim como também um pouco de Power-Ups para os seguintes quadros, né? Visão geral da empresa, onboarding de novos funcionários, um quadro sobre o manual do funcionário, reuniões gerais da empresa, suporte técnico de TI e roadmap de produto. Lembrando que todos esses quadros que eu vou mostrar para vocês, eles são modelos de quadro que nós mesmos usamos aqui na Trello. Então eu vou dar um pouco também de insight de como a gente usa o Trello no dia a dia nosso. Tá? E no final da apresentação eu ficarei feliz em responder quaisquer perguntas sobre esses quadros e como você pode customizá-lo para as necessidades únicas aí do seu time. Então, se você tiver qualquer pergunta, por favor, colocá-las aí na caixa de perguntas do GoToWebinar e eu tentarei respondê-la todas durante o tempo que nós temos hoje. Você também pode enviar perguntas diretamente para atendimento@trello.com, que nosso time de suporte ficará aí feliz em responder tudo para vocês. E também gostaria de aproveitar e dizer que o webinar hoje será gravado e nós enviaremos uma cópia para todos vocês amanhã de manhã. Então, vamos começar. Vou começar aqui mostrando o nosso primeiro quadro, que é o visão geral da empresa. Uma das grandes dores de crescimento de qualquer empresa que está em fase de crescimento rápido, ou então empresas que já cresceram além do ponto de conseguir reconhecer aí o nome de cada rosto de membros da empresa, é que muitos departamentos estão trabalhando em diversos projetos e muitas pessoas não sabem exatamente o que cada um está trabalhando e como isso realmente se encaixa com as prioridades da empresa. Então, quando a gente tem um quadro visão geral de empresa, você consegue criar um novo nível de transparência para que membros de diferentes times consigam ver rapidamente o que cada departamento está trabalhando e como eles estão alinhados com os objetivos da empresa. E diferentes departamentos conseguem também facilmente se comunicar e compartilhar seus projetos com todos da empresa e todos os departamentos estão assim alinhados para ver se precisarão dar algum tipo de assistência ou feedback aí para esse projeto. Então, a gente tem esse quadro aqui, que vocês estão vendo, com algumas listas, né? A primeira lista é a lista de equipes, e em cada cartão dessa lista, a gente tem o nome do departamento e membros aí que participam desse departamento. Eu vou começar falando um pouco do primeiro cartão, que não é um departamento, mas sim como usar esse quadro. Nós descobrimos que esse tipo de informação adicional ela é muito importante para qualquer tipo de quadro, principalmente para pessoas novas ou pessoas que não usam o quadro regularmente. Elas conseguem ter uma ideia do objetivo do quadro, como funciona o fluxo de trabalho e quais são as expectativas que elas deveriam ter com esse quadro. Então, aqui você consegue ver na descrição o que são as equipes, né? O que são projetos e algumas perguntas adicionais que as pessoas podem ter de dúvidas, né? Sobre como adicionar um novo cartão, se elas podem adicionar um novo cartão a esse quadro ou não. Isso tudo responde aqui um pouco dessa dúvida aqui para que a pessoa consiga engajar também com as prioridades da empresa. A gente também tem, então, cada membro do departamento também participa aqui do cartão referente ao seu departamento. E todo departamento ele tem um líder, certo? Que para vocês, né, para muitas empresas, que nada mais é que são gerentes aí do departamento, né? E esse gerente, esse líder, que é o responsável de fazer a atualização toda semana nesse cartão.
No Trello, no exemplo, a gente faz essa atualização toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, final de semana, o líder do Trello, do departamento, entra no cartão dele e coloca aí o que a equipe trabalhou nesse período, né? Ou trabalhou, ou entregou, ou que está aí trabalhando nesse exato momento. Bom, as outras listas que tem aqui tratam de prioridades da empresa, projetos atuais e projetos que foram concluídos. As prioridades da empresa são um nível mais macro, com objetivos a longo prazo, né, que a empresa deseja alcançar. E cada objetivo, né, esse objetivo de longo prazo, ele vira um cartão, tá? E ele fica aqui nessa lista. E muitas vezes existem diversos projetos que podem ser correlacionados a essa prioridade. Então, você pode criar, por exemplo, 3 cartões que são referentes a um tipo a um cartão, a uma prioridade aí da empresa. Bom, e assim como o departamento, a gente também tem um dono do projeto para cada prioridade, tá? Então, essa aqui é a descrição que a gente tem desse cartão. Você pode ver que a gente tem o nome de quem é o dono do projeto, qual o quadro é referente a este projeto e também qual é o canal do Slack que você pode fazer comentários ou você pode entrar para saber o que está acontecendo também sobre o projeto. E todas essa configuração, ela também reflete nos outros projetos, tá? Então, quando a gente entra aqui em outro projeto, você consegue ver também o mesmo tipo de informação. É de responsabilidade também do dono do projeto fazer aí as atualizações do que estão acontecendo nesse projeto semanalmente. Né? No Trello, normalmente, o que a gente faz, a gente coloca todo final de sexta-feira, a gente coloca uma atualização do que foi feito e a gente tem uma integração com o Slack para a gente receber isso de quando quando os líderes entram nesse quadro para fazer essa atualização. Então, eu vou dar até um exemplo aqui. Eu vou colocar... semana do dia... amanhã, quinta, 23 de setembro, digamos que hoje é setembro, sexta-feira. E eu vou colocar aqui, a gente finalizou a tradução em espanhol. Enviar. E aí a gente fez o comentário, e isso quer dizer que quando eu entrar aqui no Trello, eu tenho meu canal Visão Geral, né? E você pode ver que o comentário foi adicionado a esse canal, quem fez o comentário, qual que é o cartão, né, e qual que é o comentário. E aqui você pode clicar e ele vai abrir esse cartão para você automaticamente, caso você queira saber mais questões sobre esse projeto. Deixa eu voltar aqui para mim. Outro Power-Up que eu gostaria de mostrar para vocês também, e só para dar um pouquinho mais de contexto sobre Power-Ups, tá? Para quem não conhece ainda, a gente liberou Power-Ups para todo mundo no mês passado. Então quer dizer que todos os usuários que também estão no plano gratuito, eles têm acesso aí a utilizar um Power-Up por quadro, tá? Se você quiser utilizar mais Power-Ups, você precisa entrar no nosso plano pago, Business Class. Então aqui nesse caso eu tenho alguns outros que eu ativei para fazer demonstração para vocês. Então a gente tem o Slack aqui. Rapidamente eu vou mostrar aqui, você pode editar as configurações do Slack e escolher outro canal em que você queira fazer a integração, tá, com ele. O segundo Power-Up que eu quero mostrar para vocês é o envelhecimento de cartões. Nesse caso, a gente não tem nenhum cartão que foi passado do prazo, mas o que esse Power-Up faz, ele faz com que o cartão que não foi atualizado há mais de uma semana, 2 ou 4, ele começa a perder a cor e começa a ficar um pouco transparente. E assim você consegue rapidamente ver quando que um projeto não está sendo atualizado e visualmente você já vê, capta isso, entra em contato com o dono do projeto para saber por que isso não está em andamento. O terceiro Power-Up que eu quero mostrar para vocês também
é o próprio de calendário, né? Quando você ativa o calendário, você consegue ver os seus cartões em um modo de calendário e você pode rapidamente clicar no cartão, ele abre nesse modo também. Ou então, caso você veja que, putz, dia 23, por exemplo, pode ser um feriado, a gente não vai entregar esse cartão com certeza. Então, eu posso já mudar a data de entrega, arrastando ele para uma outra data, e ele automaticamente atualiza essa data. Legal, gente. Vou para o meu próximo quadro, que é o onboard de novos funcionários, que nada mais é que a integração aí de um novo funcionário na empresa. Esse quadro é uma ótima forma de fazer o primeiro dia de um novo membro, né, ser um pouco mais tranquilo e suave. Então, normalmente o que a gente faz, a gente cria um quadro template, né, para que ele seja copiado e personalizado para cada nova contratação. E assim você consegue fornecer uma forma de acompanhar qualquer formalidade de primeiros dias ou primeira semana, compartilhar documentos como formulários sobre taxas ou dar a eles um rápido e fácil aí, manual da empresa. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem a primeira lista, que é mais relevante para o pessoal de RH, né? Então, é antes do primeiro dia, o que tem que ser feito. E aí, quando o novo funcionário entra, você pode alocar eles para esses cartões. Então, a gente tem ainda esse fluxo aqui que o funcionário tem que passar, então ele tem que olhar cartão por cartão, que são tarefas aí que foram quebradas que ele precisa fazer durante a primeira semana. E quando essa tarefa vai sendo feita, ele é arrastado aí para concluído. Né? A gente tem também uma questão de preencher documentação e um Pro-App que eu gosto de demonstrar aqui, que eu preciso ativar, é o Pro-App do Google Drive, que aí você pode simplesmente clicar aqui, e aí você tem um Pro-App, você pode ou adicionar uma pasta com o nome dessa pessoa, se existir, ele simplesmente vai conectar, e aí você pode acessar uma pasta aí com o nome da pessoa em que ela tem que assinar algum tipo de documentação, por exemplo. Tá? Seguindo aqui para as minhas próximas listas, aqui essas listas elas funcionam mais como um repositório de informação, né? Então, nós temos primeiro sobre algumas questões que o novo funcionário pode ter sobre que tipo de equipamento eu posso ter, mesa, a empresa fornece fones de ouvido, né, e a mesa, cadeira, enfim, tem várias questões que a pessoa pode entrar e simplesmente clicar, por exemplo, aqui e saber como é que isso funciona, quais são os direitos que ela pode ter aí como novo funcionário. O segundo são questões de mais, com quem eu falo sobre o quê, né? Eu sei que eu tenho viagens marcadas, por exemplo, né? Como é que eu falo sobre relatórios de despesas? Você pode simplesmente entrar no cartão como esse, e aí ele tem o e-mail da pessoa ou o ramal que a pessoa pode contatar para tirar dúvidas. A próxima lista é a lista sobre a cultura da empresa, né? Essa lista a gente tem um pouco da informação aí de como funciona as coisas no escritório, as nossas reuniões gerais que a gente tem mensalmente, como é que elas funcionam e tudo isso tá em forma de cartão, e também algum item relevante aí, caso você tenha algum tipo de confraternização toda semana ou então todo mês, você pode listar aqui o que faz parte da cultura da empresa. E por fim, a gente tem também uma lista de quem é quem, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter passado por esse dia em que você entra na empresa pela primeira vez e você é bombardeado de pessoas, todo mundo quer te conhecer, ou então você passa por meses e meses se apresentando e no final do dia você não lembra mais o nome de ninguém. Isso é muito comum. Então a gente também tem uma lista de quem é quem, que nada mais é que você tem a foto da pessoa, de quem é, um pouquinho da mini bio sobre ela como ela entra na empresa, um pouco mais pessoal também, e alguns canais de comunicação que você pode entrar em contato com a pessoa, caso desejar. Então,
Esse quadro, ele funciona mais como um template pra gente. Então, quando a gente tem um novo funcionário, eu vou demonstrar aqui, a gente normalmente copia esse quadro e a gente coloca, por exemplo, Gabriel onboarding. E aí, a gente cria ele. Ele copia, quando você copia um quadro, você consegue copiar todas as informações das listas, o fluxo de trabalho, o conteúdo, anexo, mas a única coisa que não é copiado são os comentários e as atividades que ocorreram dentro dele, tá? Então, interessante, então, já que você copiou, deixa eu só mudar isso aqui para cá, né? E o interessante é você adicionar essa pessoa, então vou adicionar o Gabriel aqui, e aí eu vou adicionar também o João, que é o gerente dele. E assim você consegue ficar a par se o funcionário está realmente fazendo todas as questões que precisam ser feitas na primeira semana ou se ele precisa de alguma ajuda em alguma tarefa. Vou seguir aqui para o nosso manual do funcionário. Criar um manual do funcionário em um quadro no Trello é bem simples, é visual, fácil de atualizar e fácil de encontrar, né? Então ele fica acessível aí aonde você estiver, no seu celular, você pode simplesmente tirar dúvidas caso você tenha algo em mente que você queira fazer e você não sabe como funciona. Começando por aqui, a gente começa na primeira lista, né? A gente tem uma lista para os novos funcionários que entram, para ele começar a ler isso primeiro. E isso nada mais é que na descrição você consegue encontrar os links que são mais importantes para a gente colocou aqui. A gente utiliza isso, praticamente esse quadro aí no nosso dia a dia também. E o interessante que vocês podem ver aqui é que a gente consegue colocar links do quadro ou cartões, né? Aqui ele, na verdade, é um link aqui de um outro cartão dentro desse quadro. Quando eu clico, ele abre diretamente o cartão referente. E também tem o link para os outros quadros, como eu apresentei para vocês anteriormente, visão geral da empresa. Caso você queira encontrar, se você não sabe encontrar onde está o link de um quadro, é só você clicar aqui, compartilhar, e aí o link para esse cartão, desculpa, é link para o cartão. Você clica, e aí quando você vai fazer a descrição, vou só fazer um outro exemplo, ele vai aparecer aqui. Bom, e nossas próximas listas, a gente fala um pouco sobre os benefícios da empresa, cada benefício tem um cartão, e nele você consegue ter mais informações sobre cada benefício que a gente dá para o novo funcionário. E aí, os restantes das listas, a gente tem também coisas sobre viagens e conferências, né? Todo membro do Trello tem direito a uma viagem a uma conferência e também, sempre, ocasionalmente, acontece de você ter que viajar a trabalho, então aqui você consegue entender um pouco mais de como isso funciona, né, e como você pode colocar isso no seu dia a dia. E no final aqui a gente tem 3 das últimas listas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no Trello a metade do time ela é remota e a outra metade trabalha na sede, que é em Nova York. Então a gente tem algumas tarefas e alguns benefícios para quem trabalha no escritório, e aí aqui a gente fala um pouco sobre isso, e também para quem trabalha remoto, a gente também tem alguns outros tipos de benefícios e a gente gosta de listar isso já para ficar facilmente visível para todos os nossos funcionários. E por fim a gente colocou uma lista de diversos que nada mais é que alguns itens que foram levantados ao decorrer assim do tempo, que pessoas estavam com dúvidas e a gente vai adicionando nessa lista. Bom, minha próxima lista aqui que eu quero falar para vocês é suporte de TI ou um suporte administrativo. Esse é um quadro que a gente utiliza bastante no Trello também, tanto para novos funcionários que entram e precisam de um novo e-mail, por exemplo, @trello.com, mas
também como funcionários atuais que são com problemas de seu computador, ou precisam de um equipamento novo, ou um programa novo, né? Esse quadro, você consegue acompanhar aí as requisições do time e fornecer um pipeline visual para os funcionários saberem qual é o status das suas requisições. A primeira lista desse quadro serve como um repositório de informações e aborda as perguntas mais frequentes. Isso funciona como se fosse um serviço automático para funcionários tirarem suas dúvidas antes de colocar uma requisição no quadro. E aí isso faz com que diminua o número de requisições também. Eu vou começar mostrando o primeiro cartão, que é como utilizar esse quadro. Aqui ele nada mais explica como você pode criar um novo, criar um ticket, né, colocar uma requisição no quadro, mas também se você precisa de um serviço rápido, de uma atenção rápida da equipe de TI, aqui tem o canal do Slack ou então um e-mail para que você possa entrar em contato. Seguindo aqui na lista, a gente também explica como comprar um equipamento, então na descrição a gente explica bem como você pode fazer e efetuar isso, e também algumas outras coisas, o que é, né, um acesso a VPN, por que você precisa, enfim, costuma explicar cartão por cartão. Agora eu vou demonstrar como se eu fosse solicitar aqui uma nova requisição, tá? Digamos que eu preciso de um novo telefone, Samsung, um novo celular. Quando você coloca uma nova requisição, você coloca um cartão na lista de entrada e você coloca uma descrição, por que você está, né, solicitando, o meu celular quebrou, e normalmente você também se adiciona a este cartão. Por que isso é feito? Para que você receba a notificação de saber que essa requisição ela foi movida aí em execução e você sabe que ela está sendo resolvida. Mas caso você precise de um celular, por exemplo, eu preciso de um celular muito urgente porque eu uso o Trello direto no meu celular em várias reuniões externas, então eu vou colocar uma data de entrega aqui para segunda-feira. Tá? Aí você adiciona uma data de entrega também. E uma forma de o time de TI também saber que um novo cartão entrou aqui na lista de entrada é assinar essa lista, né? Nesse caso ele já foi até assinado, mas para assinar você clica nesses 3 pontos e confirma assinar. Isso quer dizer que você receberá notificações sobre tudo que acontecer nessa lista. Quando for adicionado um novo cartão, você vai receber uma notificação tanto por e-mail ou direto pelo app, ou até no seu celular, se você tiver o app iOS ou Android instalado no seu celular. E agora eu quero falar de alguns follow-ups aqui que são muito interessantes e podem até ser usados em outros casos também, então espero que dê um pouco de insights para vocês. O primeiro que eu vou falar é o follow-up de Track Package, né? Esse follow-up, ele rastreia encomendas, né? Então, aqui no Trello, como a gente trabalha remoto, a gente recebe bastante produto, né, pelo correio. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem vários outros tipos de serviços, né, aqui a UPS, para mostrar quando foi entregue. E isso é muito interessante, porque simplesmente ele fala que, nesse caso aqui, ele já foi entregue, você não precisa entrar mais para ver o rastreamento dessa encomenda e você pode simplesmente está concluído porque você sabe que essa tarefa ela já foi feita, né? Vai lembrar que aqui a gente não tem o Correios, né, aqui no Brasil, mas eu gostaria de vocês, escutar de vocês, se alguém tem interesse a esse tipo de Power Up para utilizar, né, com rastreamento local, eu
eu gostaria de ouvir de vocês, então deixem aí no perguntas e respostas do GoToWebinar que eu posso entrar em contato com vocês para saber um pouco mais dessa situação. O segundo follow-up que eu quero mostrar para vocês Sim, eu estava pensando, desculpa, gente. O segundo follow-up é o Apria-In. O Apria-In, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Apria-In, ele é uma videoconferência que você consegue fazer online através de um link. Então, quando você ativa esse follow-up num quadro, ele aparece um link aqui em cima, e isso facilita com que toda a equipe, se você quiser tirar uma dúvida muito rápida sobre esse projeto, a equipe consiga entrar rapidamente em um call, né? De vez em quando é muito mais fácil você mostrar na tela o que está acontecendo do que você ficar escrevendo por e-mail ou por um chat. Então, a gente coloca essa opção aqui também para fazer reuniões rapidamente. E aí você começa aqui conectando. Alô? O segundo follow-up, que é um follow-up super novo nosso, ele se chama repetidor de cartões. Então, muitas vezes a gente tem tarefas que elas precisam ser repetidas aí, ou semanalmente, mensalmente e até anualmente. Eu tenho um exemplo aqui, que é a redefinição de senha obrigatória. Muitas vezes, por questão de segurança, anualmente a gente atualiza nossas senhas de alguns aplicativos. Então, a gente tem a lista de aplicativos aqui e a gente tem o nosso follow-up de repetir. Você pode clicar aqui em repetir e aí você pode escolher qual é a repetição que você precisa, qual é a data que você precisa, então, digamos, dia 20, né? Então, vou colocar hoje. E o horário. Aí você também pode escolher qual é a lista que precisa entrar, esse novo cartão, e a posição. Aí você salva. Ele vai aparecer aqui, e na frente do cartão você vai ver um símbolo. Aqui quer dizer que ele é o cartão-mãe que repete essa atividade. Então, ano que vem, no dia 20 de setembro, esse cartão ele vai entrar novamente aqui na minha lista de entrada. Por último, eu tenho mais um follow-up para mostrar para vocês, mas antes disso, desculpa, gente, antes disso, eu quero mostrar um outro truque também que a gente faz bastante. Então, quando um novo funcionário entra na empresa, muitas vezes a gente tem várias atividades aí de TI que tem que ser feitas, né, como criar, por exemplo, um e-mail aí, @trello.com, e a gente tem esse modelo de cartão que a gente utiliza bastante, com a descrição, em que você pode simplesmente adicionar os dados pessoais da pessoa. Então, eu vou, por exemplo, copiar esse cartão, tá? Eu vou dizer que o João é o nosso novo funcionário aqui. E eu vou colocar na lista de entrada, eu vou colocar na posição primeira, porque eu preciso trabalhar isso o mais rápido possível. E ele vai criar esse cartão. Ele criou aqui. Então, eu adiciono aqui o João, ele entrou agora, opa, e aí você consegue colocar mais questões aqui. Outra forma, assim, de colocar campos personalizados, ou de colocar um campo a mais dentro de um cartão, é utilizando o nosso próprio campos personalizados. Então, quando você clica aqui, eu configurei aqui para mostrar e-mail e localização. Então, eu posso colocar aqui que eu quero que o e-mail dele seja joão@trello.com e a localização dele, ele vai ser remoto. Salvar. E aí, você vê que rapidamente, em uma olhada, eu consigo ver o e-mail dele, a localização dele, que, por exemplo, é uma das informações mais importantes que eu preciso desse quadro. Vamos vendo aqui para o nosso quase último quadro. A gente tem esse quadro de reuniões gerais. Um dos aspectos mais importantes de se criar uma cultura transparente é ter reuniões gerais da empresa regularmente, no qual todas as empresas possam fazer perguntas ou discutir o que tem em mente. Nós chamamos isso, na realidade, no Trello, de Town Hall Meetings, que nada mais é que reuniões gerais. E todos são obrigados a participar. E nós facilitamos um pouco a transparência dessas reuniões com um quadro no Trello. A primeira lista no quadro aborda informações e operações gerais da reunião. Quando nós éramos uma empresa pequena, com
todos os times trabalhando na sede, nós iríamos para a sala de reunião, mas agora o nosso time cresceu e a metade está remoto. Então, nós adotamos, na verdade, uma nova política aí de trabalho remoto. Isso não só para reuniões gerais, são para qualquer tipo de reunião, né? Que quer dizer que toda vez que a gente tem que se reunir como time, a gente precisa ir para uma sala virtual. No caso das reuniões gerais, todos nós temos que acessar a reunião pelo Zoom, que é um app de videoconferência. E isso tem sido uma maneira poderosa de ter certeza que estamos todos no mesmo nível de comunicação e adiciona cohesividade ao criar uma experiência compartilhada com o time. Então, o primeiro cartão aqui que a gente tem é um código aqui que a gente gera para que as pessoas possam entrar nessa reunião remotamente. Até as pessoas que estão na sede, elas têm que entrar no seu próprio computador também para participar. E aí, seguindo o próximo cartão, a gente fala sobre a data da próxima reunião. Então, ela está dia 21 de outubro. Ela não foi atualizada aqui, né, gente? Deixa eu atualizar também. 21 de outubro. E se algum membro do time quer receber essa informação, né, de como está chegando o dia da reunião por e-mail ou então pelo aplicativo, ela pode simplesmente assinar, né? Ao assinar, você recebe os mesmos tipos de notificação em que você se adiciona como membro, né? Mas no caso, como não é uma atividade que vai ser feita, é muito mais fácil você assinar. Você não precisa ter o avatar de todo mundo no mesmo cartão. Apenas assinando você recebe todas essas notificações sobre esse cartão. O segundo item são instruções para fazer uma demonstração. E muitas vezes a gente tem times que querem apresentar novas campanhas, ou então até o time de produto quer apresentar uma nova funcionalidade do Trello para todos da empresa. E aqui ele fala um pouco mais sobre como fazer isso na reunião. E por último, a gente tem os nossos anúncios de reunião geral, né, que nada mais são que 10 mandamentos que a gente gosta de dizer que a gente tem no Trello. Isso é muito mais para fixar a nossa cultura da empresa. Então, toda reunião, conversa da reunião, a gente fala um pouco mais sobre isso, para que todos nós estamos na mesma página e entendemos como funciona a cultura da empresa. Como mencionado anteriormente, o objetivo da reunião geral é ter uma reunião transparente sobre a empresa, como um fórum aberto para qualquer funcionário fazer perguntas, considerações ou até a celebração de um ótimo trabalho ou atualizar a empresa sobre o seu trabalho. Então, qualquer um pode adicionar um cartão nessa lista de avisos e perguntas que o mediador aí da reunião passará pela lista e chamará a atenção dessa pessoa para falar sobre o assunto. Então, no caso, as pessoas normalmente elas adicionam o nome do tema que elas querem falar e se adicionam também no cartão para que seja mais fácil e visual para entendermos aí que ela deve falar sobre o assunto que ela gostaria de falar. E nós gostamos de começar as nossas reuniões também com algumas tradições. Então, primeiramente, todo novo funcionário, ele deve se apresentar para a empresa e compartilhar um pouco, assim, não só da vida pessoal dele, mas da vida profissional, mas um pouco pessoal também, para que todos conheçam o novo rosto. E, normalmente, depois disso, é o novo funcionário que fala também sobre esses anúncios de reunião geral, que são os nossos 10 mandamentos. Assim, ele também conhece um pouco mais sobre a cultura da empresa. A nossa próxima tradição é a comemoração de aniversários no Trello. Então, quando quando um membro comemora 1 ano de Trello, 2 anos, 3 anos, eles vão ganhando um taco, né? O troféu do taco. Para quem não conhece, taco é o nosso mascote. Ele é um husky siberiano, é um desenho do husky siberiano, mas ele também existe de verdade. E ele
o filhote de um dos cofundadores do Trello. Enfim, e aqui a gente tem, né, a celebração de 1 ano ou 6 anos aí de cada um da equipe, e aí as pessoas vão acumulando os troféus. E em seguida a gente tem as outras tarefas que as pessoas gostariam de avisar para o resto do time. Na próxima lista, a gente tem também parabéns, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho e a gente gostou muito do trabalho do colega, e a gente gostaria de parabenizar essa pessoa de certa forma. E a gente faz isso em reuniões gerais todo mês. Então, a gente adiciona um cartão, coloca o nome da pessoa e no dia da reunião, o moderador ele vai de cartão em cartão e ele fala sobre a pessoa e por que essa pessoa está recebendo os parabéns. E seguindo das outras listas, aqui que a gente tem as atas da reunião, mas a gente também cria novas listas com a data que foi a reunião, e aí todos os cartões que estão aqui no avisos e perguntas, né, que foram criados mais abaixo do taco, né, então, tipo, foram tarefas que foram adicionadas pelos membros, eles são jogados aqui para essa lista, e assim ele fica aí como um histórico para pessoas que possivelmente estavam de férias ou não puderam participar, elas podem entrar no nosso quadro e ver o que aconteceu na reunião. E agora eu vou seguir aqui para o nosso último quadro que eu vou apresentar para vocês, que é o nosso roadmap de produtos. O roadmap de produtos do Trello, na verdade, ele é público. Esse aqui é uma cópia que eu fiz rapidamente, tá? Mas ele é público e todo mundo consegue aí acessar o que a gente está lançando, o que está em progresso para ser lançado. O roadmap de produto é uma ótima forma de manter atualizado o seu time e o seu usuário com o que está sendo trabalhado, o que está por vir e o que já foi feito. Isso pode ser somente interno, mas vimos que muitas outras empresas estão deixando o seu roadmap de produto para fazer com que os usuários façam parte também do processo de desenvolvimento, e aí você consegue solicitar também feedbacks e ideias para sua comunidade, para saber para onde que você deveria realmente evoluir. Então, o nosso roadmap de produto público, ele começa aí com uma lista de informações que diz o que pode ser esperado do quadro, assim como sugestões de novas funcionalidades. Eu vou abrir aqui rapidamente para vocês. Ele está em inglês, ele realmente é uma cópia do que a gente tem aberto para todo mundo. Em seguida, a gente tem ele em progresso e também quando ele foi concluído, lançado, né, colocado no ar, a gente coloca ele em listas de acordo com a data que foi lançado. E aí aqui a gente tem alguns. E outra forma que a gente também utiliza para mostrar como ele foi lançado, a gente usa os adesivos, que são os stickers, né? Para quem tem stickers, para quem tem Trello Gold, Business Class, você consegue colocar um sticker personalizado. Para quem não tem, você recebe esses stickers aqui que são os tradicionais. Eu queria mostrar rapidamente um quadro de um outro produto que chama Front. Eu gostei muito deles, então eu resolvi mostrar. Eles são público também, tem um quadro público de roadmap. E aqui é muito legal porque eles habilitaram o Power Up votação. Então você pode ver que tem vários votos aqui. Eu posso simplesmente entrar e votar nisso, tá? E aí aparece. Eu vou desvotar porque eu nem conheço essa plataforma, desculpa, gente. Mas, e outra coisa bacana que eles fizeram é que eles recebem todas as ideias por e-mail, e aí eles colocam aqui essa lista, todas as ideias que eles têm recebido, para que as pessoas votem em quais que elas acham mais interessante para elas. Assim, eles conseguem ter uma visão de quais funcionalidades eles deveriam implementar mais rapidamente e quais que não são tão relevantes para a comunidade deles. E mais um Power Up que eu gostaria de mostrar aqui, que eu acho que é muito interessante também, é o SurveyMonkey, que é um Power Up de pesquisa, para fazer pesquisa com o membro, né, com seus usuários. E nesse caso, quando você pode adicionar ele aqui, quando você clica, ele aparece a lista de pesquisas que existem
na sua conta, e você consegue ver quantas respostas foram respondidas, quantas perguntas tem e qual que foi a data que foi criada. E quando você clicar aqui, você é redirecionado direto para a página do SurveyMonkey para você ver um pouco mais mais denso as respostas aí da pesquisa que você fez. Bom, gente, por hoje é isso que eu tenho que apresentar para vocês. Só para finalizar aqui rapidamente, eu gostaria de mostrar alguns outros links que eu acho interessante, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre modelos de quadro do Trello, que outras pessoas fizeram, não só a gente, mas como outras empresas também. A gente tem essa página de inspiração que tem vários modelos que vocês podem copiar. A gente também tem um blog brasileiro, então tem todas as informações lá, não só sobre o produto, mas se você quiser saber mais como gerenciar seu tempo, melhorar sua produtividade do seu time, como trabalhar remoto melhor, você consegue ter mais informação no nosso blog. E temos também um link de Power Apps, um link com a página de Power Apps. E aqui a gente tem as categorias aí dos Power Apps que existem, a gente tem mais de 20 Power Apps e lá você consegue ter um pouco mais de acesso em que tipo de ferramenta pode ajudar a deixar o seu quadro aí ainda mais poderoso e ajudar ainda mais o seu time a ser mais produtivo. E por fim, eu tenho mais 2 links que eu adicionei aqui para você entrar em contato com a gente, seja por Twitter, a gente tem um Twitter brasileiro, Trello_BR, ou então o Facebook, Trello Brasil. Você pode entrar em contato com a gente por lá, a gente adora responder qualquer tipo de perguntas ou só para dar um oi também. Bom, muito obrigada aí pela participação de todos. Chegamos ao final da nossa super apresentação de 6 quadros essenciais para todos os tipos de negócio. Eu vou começar a nossa sessão de perguntas e respostas agora, focando em perguntas sobre esses quadros que eu apresentei e sobre os follow-ups que vocês gostariam também de saber um pouco mais. Eu posso fazer algum tipo de demonstração, caso queiram. Então, por favor, adicionem as suas perguntas aí na caixa de perguntas do GoToWebinar, que eu vou tentar responder tudo dentro do nosso tempo. E se você tem que sair agora do webinar e gostaria de fazer mais perguntas ou gostaria de fazer perguntas, né, no modo privado, fique aí à vontade de enviar um e-mail para atendimento@trello.com, que nós ficaremos felizes em responder. Eu vou dar uma olhada aqui nas nossas perguntas para ver se tem alguma coisa que chegou aqui para a gente. E tem algumas aqui. Como posso contar os cartões numa categoria? Tá, eu acho que a pergunta, na verdade, é como pode contar os cartões que existem numa lista, provavelmente, né? Que não seja de forma manual. Existe, na verdade, não existe essa funcionalidade em si no Trello para você saber quantos cartões tem numa lista, mas existe sim um Power-Up, não é um Power-Up, desculpa gente, um plugin, eu tô confusa com todos esses nomes, um plugin que consegue fazer isso para você, Jairo. Eu vou mandar para vocês, para você em privado quando eu pegar esse link, porque eu não tô lembrada agora do nome. Também tem umas perguntas, é possível ter esses quadros como modelos? Sim, eu vou enviar, tá, todo o link desses quadros para vocês e vocês podem mexer neles, podem copiar e adequar aí para o dia a dia de vocês facilmente, sem problema nenhum. Isso vai ser enviado junto com o link com o link da gravação do webinar também. Tem gente pedindo também para adicionar rastreamento dos correios, super concordo. A gente, em breve, estamos lidando com esse tipo de requisição e é muito bom saber que tem mais pessoas pedindo sobre isso também.
Deixa eu ver mais algumas outras perguntas. Existe previsão de criar um plano para startups ou pequenas empresas? No momento não, o que nós temos a gente tem dois tipos de plano pago no Trello, tá? Então a gente tem um Business Class, ele é $9,99 por usuário por mês, e a gente também tem o plano Enterprise, que são para grandes corporações. Então, no momento a gente tem esses dois tipos de plano em que você pode ter mais pro-apps por quadro e também umas funcionalidades extras aí e configurações extras de privacidade, né? Coisas que são importantes para todo tipo de negócio, creio. Né? Aí tem uma outra pergunta: existe algum Power Up que gera repetições de algum processo? Exemplos macro, ou eu posso criar algum personalizado? Por enquanto não, eu acho que o único Power-Up que a gente tem de repetições são cartões. E ele é bem bacana, viu? Inclusive, eu vou até mostrar para vocês aqui, que você pode repetir o cartão e você pode escolher aí em que lista, as coisas você pode repetir ele. Mas, por enquanto, é só esse tipo de ação que você consegue fazer. Você não consegue repetir um fluxo ou fazer com que inteligentemente você repita um fluxo de trabalho no Trello. O Trello tem algum quadro mais aplicado à engenharia? Eu, eu, eu falaria para você entrar, dar uma olhada aí no quadro de inspirações. Eu vou enviar esse link, tá? Da página de inspirações. Lá tem vários tipos de modelos de negócios, quadro tanto para, né, equipes ágeis, como também quadro para o seu dia a dia, como planejar uma viagem. Isso tudo a gente tem vários tipos de modelos lá. E esse link ele vai ser passado também. Eu coloco também no e-mail junto com a gravação para vocês darem uma olhada. É, existe algum serviço onde é vendido e implantado para empresas? A gente tem, né, o nosso plano pago Business Class e a gente também tem o Enterprise, né? O Enterprise ele tem configurações um pouco mais robustas em questão de segurança e algumas outras questões que grandes empresas buscam bastante. Então, no momento, a gente faz esse tipo de implantação apenas por telefone ou então videoconferência. Tá? E normalmente a gente sempre tem também um, um membro do time aí acompanhando toda a implantação do processo com vocês. Infelizmente não pessoalmente, mas pode ter certeza que alguém que está sempre acessível para fazer qualquer tipo de implantação, para qualquer tipo de tamanho de empresa, a gente tem alguém que consegue ajudar vocês com isso. E se vocês quiserem entrar em contato com esse time, você pode enviar um e-mail para sales@trello.com. Quero dizer uma coisa. Tá, aí o próximo que eu tenho, existe algum prop sobre finanças? A gente não tem nada assim que me vem à cabeça de finanças, mas eu super recomendo vocês entrarem também no link do. Eu vou entrar aqui só para mostrar na minha tela, não sei porque eu não tô fazendo isso. Trello.com/powerups. Quando você entra aqui nessa tela, ele tem vários tipos aí de todos os nossos Pro-Apps que a gente tem integração, tá? E você pode entrar aqui também por categoria. Eu não tenho nada na minha cabeça que eu consiga te mostrar agora de finanças. A única coisa que eu poderia falar, desculpa, é falar sobre os campos personalizados e aí você consegue adicionar alguma
alguma descrição, alguma coisa que você acha relevante. E o legal do campos personalizados também, que eu acho que tá vendo mostrando, é que você pode colocar ele na frente do cartão, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ele tem aqui, Gabriel. Por exemplo, calma aí. Se eu entrar aqui no mostrar menu, eu vou no Power Apps, eu consigo entrar na configuração do Power App Custom Fields, campos personalizados, e eu posso fazer com que, por exemplo, essa apareça na frente do cartão. Então, agora está aparecendo que a localização do João, por exemplo, é remota, a localização do Gabriel também é remota. Então, você consegue ter essa informação, se é uma informação importante para você, você consegue ter essa informação rapidamente aí, quando você entrar no quadro. É possível obter relatórios e gráficos de execução de atividades no Trello? Sim, a gente tem alguns Pro-Apps que eu acho muito interessante vocês darem uma olhada. A gente tem o Burn Down. Você pode ver aqui com os screenshots deles que ele mostra mais ou menos, né, como é que funciona. E ele é muito interessante também para quem utiliza sprints, Scrum ou modelo Kanban aí, que são, né, modelos ágeis de trabalho. O Burnout também é bem interessante. Para quem quer ter um relatório um pouco menos técnico, eu diria, você também tem o Elegante, que é esse aqui, que é o Gantt Charts. Deixa eu clicar aqui. E aí, esse aqui, ele é bem interessante. Vou até clicar aqui, só preciso dar uma olhada rapidamente. Mas eu só não vou atualizar ele porque eu não tenho nenhum quadro que eu tenho com ele aberto. Mas é interessante saber que as pessoas têm perguntas sobre isso. Mas ele nada mais dá aí um pouco aí mais de informação de quando um projeto começou em andamento, quando que ele terminar, se ele terminou fora do prazo, e também se uma pessoa, por exemplo, ela está em muitas tarefas conflitantes ou em muitos projetos conflitantes, e pode ser que ela realmente não dê conta de entregar esse projeto, por exemplo. E aí você consegue ver isso mais facilmente, além de ter um relatório final também. Esse webinar vai estar disponível depois? Sim, eu vou encaminhar amanhã para todo mundo. No modo gratuito, qual o tamanho máximo de equipe que você consegue ter no time? É ilimitado, você pode ter milhões de pessoas no mesmo time, não tem problema nenhum. Isso aí no gratuito é ilimitado. A única coisa que a gente limita no gratuito é o uso dos Power Apps mesmo. Então, você só consegue, no plano gratuito, você só consegue ter um Power App por quadro. Tá? Então, mas você consegue utilizar diferentes Power Apps em diferentes quadros, né? Como acesso o site do Trello em português? Bom, o Trello, ele faz uma geolocalização, então, se você tem o seu sistema operacional em português, você acaba acessando ele em português. Então, mas se você quiser trocar o aplicativo para outro idioma, você entra no seu avatar aqui, né, o nome, trocar o idioma. E aí você consegue trocar para o idioma que você quiser. A gente está disponível em mais de 21 idiomas. E normalmente quando você troca o Trello para português, quando você entrar na nossa homepage ou você entrar em qualquer outras páginas, ela vai estar em português também para vocês. Como fica a questão de segurança da informação? Conseguimos garantir que não haja aí compartilhamento dos cartões? Bom, tem dois itens muito importantes nesse caso, tá? A gente tem permissões de administradores por quadro, tá? Que eu gostaria de falar. Então, quando você está no modo gratuito, tá? Você consegue ter os administradores. Quando você cria um quadro, você automaticamente é o administrador do quadro. Então, por exemplo, eu sou a administradora desse quadro. Eu tenho 2 setinhas aqui. Mas você pode tornar outras pessoas administradoras também. Normal para administrador. Isso quer dizer que
o administrador pode editar cartões e remover membros, deletar o quadro, apagar, enfim, fazer diversas outras ações. Mas quando você está no modo business class, você ainda garante mais ainda segurança para que informações não sejam vazadas, tá? Então, eu vou falar coisas muito rápidas aqui para a gente não entrar muito a fundo, mas um exemplo aqui é que você pode ter também alguém como observador. Isso quer dizer que a pessoa pode ver o cartão, inserir comentários, mas ele não pode mover, ele não pode digitar, ele não pode fazer nenhuma ação dentro do quadro. E também, eu vou entrar aqui também no exibir a página do time, e a gente tem umas configurações extras também no Business Class, se tiver o plano, que você consegue restringir a associação dos times. Então, isso quer dizer que você pode colocar apenas um domínio para entrar como time entrar como time, então você consegue restringir pelo domínio da pessoa, ou você pode deixar que qualquer membro aí do time consiga ingressar como membro do time. Mas você também consegue configurar aí para não deixar que ninguém, por exemplo, ninguém que tenha um domínio que não seja o domínio da sua empresa entre, né? E aí você consegue restringir para somente membros do time, por exemplo, conseguem adicionar pessoas no quadro. Então isso faz com que você não dê permissão para que nenhum outro membro do time consiga adicionar novos membros, né? Só apenas nem administradores do time, né, que eu diga. E também a outra restrição é que você não deixa que um membro do time deixe o quadro público. O maior problema que eu acho que a gente tem de sistema, né, quando a gente fala de segurança da informação, quando você está no plano gratuito, por exemplo, muitas pessoas podem simplesmente mudar e alterar a visibilidade, por exemplo, e tornar um quadro público, né? Quando um quadro é público, isso quer dizer que ele aparece, ele é ranqueado no Google, né? Então, quando alguém pesquisa sobre uma palavra-chave, se ela quiser pesquisar reuniões gerais do Trello, e esse estiver público, a gente vai estar lá ranqueando lá no começo da primeira página do Google, o que faz com que, né, qualquer um tenha informação do seu Trello, do seu quadro. Então é importante, por isso que a gente tem essas restrições aí dentro do nosso plano Business Class. E, além disso, muito importante, todas as informações do Trello estão hospedadas na Amazon, né? E a gente cumprir todos os requisitos deles. E a gente tem mais uma pergunta. Como ver a parte de trás do cartão? Vários power-ups dizem que tem algo lá. Tá. Se eu entendi muito bem, quando você... Deixa eu abrir esse aqui que tem mais power-ups aqui. Quando você abre atrás do cartão, você tem a lista de power-ups que foram ativados no quadro. Tá? Se você quiser ativar mais power-ups, você precisa ir no mostrar menu power-ups, e aqui ele vai mostrar a lista de cada um. E aí, se você quiser utilizar um power-up pro cartão, você pode apenas clicar nele e ele fala o que cada um tem, né? O que quer dizer cada um. O Slack, enfim. E alguém chegou atrasado e está perguntando quando é o próximo. Vamos mandar informações por e-mail, tá? Eu não tenho uma data para o próximo webinar ao vivo, mas a gente vai enviar aí a gravação desse webinar para todo mundo amanhã de manhã. Bom, gente, eu vou terminando por aqui, tá? Eu acho que antes de terminar, só mais uma coisa que eu acho que eu vi aqui uma dúvida muito rápida, bati o olho e estão perguntando se Power-Up é só por quadro, né? Lembrando que para ativar um Power-Up para um quadro, você tem que ter um time. Tá? Se você não tiver um time, você não consegue ativar os Power-Ups. Então, por exemplo, aqui o meu time é o Trello Webinar BR. Se você, por exemplo, tem um quadro que é particular, não tem time nenhum,
tudo que você precisa fazer é criar um time. Você pode criar um time, por exemplo, Amanda SA, e aí você vai ter acesso aos Power Apps. Então, só uma demonstração rápida do que eu estou falando, eu posso criar um quadro, e aí eu posso colocar ali nenhum time. Exemplo. Eu escrevi tudo errado, desculpa, gente. Então, aqui, eu preciso corrigir porque eu não consigo. Eita, gente. Então, aqui você está vendo que ele está particular e não está atrelado a nenhum time. Tudo que você tem que fazer, quando você clicar no Power Apps, você vai ver que ele, adicione esse quadro a um time para ativar Power Apps. Ou então você pode criar um novo. Eu posso criar um novo, projetos de Amanda, criar. E aí ele já está aqui e ele já te mostra rapidamente os Power Apps que você pode ativar. É bem simples, você não perde nenhuma informação, mesmo que esse quadro estivesse, por exemplo, cheio de listas e cartões, tudo se mantém. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada aí pela participação de todos. Se eu perdi alguma pergunta, me desculpem. Podem enviar um e-mail direto para atendimento@trello.com, que eu ficarei feliz em responder vocês por lá também. Tá? E até a próxima. Boa noite para todos.